E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, sério, fundamental para entender o Brasil, mas que quase ninguém para pensar: a extensão rural. E já vou adiantando, essa história tem muito mais de política e de disputa de poder do que você imagina. Pensa rápido. Como é que um país se moderniza? A gente logo pensa em quê? Indústria, cidade grande, tecnologia, né? Mas e se eu te dissesse que uma das respostas mais importantes e cheia de reviravoltas está lá no campo? É, no campo. A forma como o Brasil decidiu lidar com a sua agricultura diz muito sobre o país que a gente é hoje. Beleza, então vamos começar pelo começo, né? O que diabos é extensão rural? O nome parece meio chato, meio técnico, eu sei, mas a ideia por trás disso, a ideia é poderosa. Imagina assim, ó, a extensão rural é tipo uma ponte. De um lado dessa ponte está todo o conhecimento, a ciência, a pesquisa da agronomia, saca? E do outro lado está a vida real, o dia a dia dos agricultores, com toda a sua complexidade social, cultural, política. A extensão rural é exatamente o que liga esses dois mundos. É um diálogo, uma troca, que tenta fazer com que a mudança aconteça lá na ponta. E para quem é essa ponte? Olha, é aqui que muita gente se engana. Se você está pensando que isso é coisa só para o grande agronegócio, esquece. A gente está falando de um universo gigantesco. Agricultores familiares, galera de assentamento da reforma agrária, povos indígenas, comunidades quilombolas. A diversidade é absurda. Só que a história de como isso tudo começou no Brasil é, para dizer o mínimo, bem controversa. É uma daquelas histórias com dois lados, sabe? O lado que te contam e o lado que realmente aconteceu. Então, vamos voltar no tempo. O ano é 1948. O lugar, Minas Gerais. É lá que nasce a primeira associação desse tipo, a ACAR. E olha só que curioso quem estava nessa parceria. O governo brasileiro, os Estados Unidos e a Fundação Rockefeller. Já dá para sentir o cheiro de geopolítica no ar, né? O modelo deu tão certo, ou pelo menos pareceu dar, que em 56 eles criaram a ABCAR, que era basicamente a versão nacional para espalhar essa ideia pelo Brasil inteiro. E aqui, gente, tá o pulo do gato. O discurso oficial, a capa da história, era lindo, né? Vamos modernizar a agricultura, aumentar a produtividade, trazer o progresso para o campo. Super técnico. Só que, por trás das cortinas, o mundo vivia a Guerra Fria. E a intenção real era bem diferente. Era usar essa ajuda técnica como uma arma política para frear o avanço do socialismo na América Latina e, claro, garantir a influência dos Estados Unidos por aqui. Essa tensão entre o discurso técnico e a intenção política acabou gerando uma virada de chave gigantesca. O foco da extensão rural mudou da água para o vinho. E essa mudança, cara, ela ecoa no campo brasileiro até hoje. Se liga na diferença. No comecinho, a pegada era super comunitária. A preocupação era com a família, sabe? Melhorar a casa, a higiene, a alimentação. Era uma coisa quase social. Mas aí, depois de 56, com a BCAR no comando, a coisa muda de figura. O foco vira totalmente produtivista. A pergunta não é mais como essa família vive melhor, e sim como essa propriedade produz mais. E essa mudança de pergunta teve uma consequência brutal, direta. Olha só esse trecho, que foi tirado de documentos da própria instituição da época. É chocante. Os pequenos agricultores, que antes eram o centro de tudo, de repente passaram a ser vistos como um problema. A terra deles era pequena demais, as técnicas eram deficientes demais, ou seja, eles não serviam para o novo modelo de eficiência. E o que aconteceu? Foram deixados de lado, simplesmente excluídos do projeto. Tá, mas aí, qual o resultado disso tudo hoje, na prática? A gente consegue ver as cicatrizes dessa história no campo até hoje. Para a gente entender o tamanho do impacto, vamos dar uma olhada em 3 perfis de agricultores que existem hoje. Para a coisa ficar bem clara, vamos fazer um exercício. Imagina um município qualquer no Brasil. Ali, vizinho um do outro, você vai encontrar 3 agricultores vivendo em realidades que parecem de mundos diferentes. E o mais doido é que essas 3 realidades nasceram dessa mesma história que eu acabei de contar. Bora conhecer esses perfis? Olha só essa tabela. Ela escancara o abismo. De um lado, a gente tem o agricultor que a gente pode chamar de empresarial. O cara tem de 30 a 100 hectares, uma renda alta e, o mais importante, assistência técnica privada e constante. Agora, olha para outro extremo, o agricultor familiar de subsistência. O cara tem no máximo 5 hectares e geralmente nas piores terras. A renda é baixíssima, depende de auxílio do governo e assistência técnica quase nenhuma, ou nenhuma mesmo.
Percebe a diferença? Um tem todo o suporte para ser um negócio de sucesso, o outro está basicamente tentando sobreviver. Esse é o retrato fiel daquela virada produtivista que a gente falou. E essa desigualdade absurda joga a gente bem no meio de um dilema gigantesco, que é a grande questão da extensão rural hoje. É o seguinte, o dinheiro público é limitado, certo? Então, para quem ele deve ir? Pensa comigo, se você fosse o gestor. Você investe no agricultor empresarial, que vai gerar mais imposto e retorno econômico para a cidade? Ou você foca no agricultor de subsistência, que é uma questão de combate à pobreza, de justiça social? Não tem resposta fácil. Cada escolha dessas aponta para um modelo de desenvolvimento, para um projeto de país diferente. É exatamente por isso que hoje a extensão rural é um verdadeiro campo de batalha de ideias. Você tem gente defendendo um modelo focado no agronegócio de exportação, outros defendendo a agroecologia, os mercados locais, e ainda outros que focam totalmente na justiça social. Cada grupo desses tem uma resposta diferente para aquele dilema que a gente viu, porque cada um tem uma visão diferente do que significa progresso. E no final, sabe o que isso significa? Que essa discussão toda sobre extensão rural é, na verdade, sobre uma pergunta muito maior que todos nós temos que responder. Que tipo de campo a gente quer para o futuro do Brasil? Um campo que é uma superpotência em commodities, mas que aprofunda a desigualdade? Um campo que prioriza a dignidade e a sobrevivência de todos, mesmo que produza menos para exportação? Ou será que existe um meio termo? A briga pelo futuro da extensão rural não é uma briga técnica, é a briga pelo futuro do campo brasileiro. E, de certa forma, pelo futuro de todos nós.